Boa noite, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria enorme assumir a partir de hoje esse ciclo de meditação, de reflexão, de pausa, do nosso tempo por aqui. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu começo o meu ciclo hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E provavelmente eu fico até sábado. Eu preparei algo aqui para essa semana, para esse ciclo. Eu quero trazer bastante sobre responsabilidade pessoal, sobre nós assumirmos a força da nossa própria vida, sobre a gente dar conta daquilo que nos pertence, que nos cabe, sobre nós nos responsabilizarmos por nós, por nossas escolhas, por nossas dores, por nossas alegrias, por nossos desafios, por nossas conquistas. Muito eu tenho trabalhado em consultório, em terapia, recebendo pessoas que têm um poder interno enorme, que têm uma força interna enorme, mas que não se dão conta disso, que não acreditam no seu próprio poder. Muito eu tenho acompanhado pessoas, mulheres, homens, jovens e às vezes mais idosos que não conseguem enxergar o grande caminho que já percorreram, que já fizeram, que não validam o que foi possível. Então essa semana eu quero trazer um pouquinho disso aqui. Quero trazer um pouquinho da nossa responsabilidade pessoal, porque eu escutei recentemente uma história muito interessante que nos leva que praticamente me leva a algo que eu acredito e que eu confio muito, que é a nossa responsabilidade por tudo que nos acontece. Mesmo quando a gente quer jogar para o outro, saiba de algo. 99% pode ser do outro, mas 1% é a sua responsabilidade. 1% é seu. E aí vem para essa história que eu ouvi. Um assaltante que havia sido pego, ele cometia pequenos furtos, nada à mão armada, nada de sequestro, mas pequenos furtos. E ele foi então entrevistado por um jornalista. E o jornalista falou com ele: qual é o seu critério para escolher as vítimas? Que critério você usa para escolher suas vítimas? Então ele foi e falou: não podem me olhar nos olhos. Essas vítimas não podem me olhar nos olhos. Eu escolho as pessoas que não estão me olhando nos olhos. E aí ele deu os motivos dele lá, pelo qual ele escolhia essas pessoas. E várias pessoas foram roubadas por ele, né? Várias pessoas perderam
celulares, carteiras, correntinhas, relógios, roubados por ele em semáforos, em sinais, ou mesmo esperando em portas de restaurantes, o que vem acontecendo cada vez com mais frequência, né? Pelo menos para nós que moramos aqui em São Paulo, capital, ou próximo às grandes capitais. Então isso traz para mim, que é o que eu quero dividir aqui com você, veja, se você é roubado por alguém assim, e nós podemos ampliar essa reflexão para além do roubado, né? Mas se você é roubado por alguém, é responsabilidade sua, sim. 99% pode ser responsabilidade do outro, de quem está roubando, mas 1% é a sua responsabilidade. Porque se um ladrão escolhe quem está olhando ele nos olhos, e você é roubado porque você está distraído por algum motivo, ou porque você está passeando pelo celular, ou porque você está olhando alguma coisa e você não está atento ao que está acontecendo ao seu redor, e você vive numa grande cidade, você vive numa cidade que você sabe que existe esse tipo de coisa, que você está sujeito a esse tipo de coisa, então 1% é responsabilidade sua. Mas essa não é a moral da história que eu trago aqui. Isso é só para mostrar que como esse 1% afeta a realidade. Como esse 1% transforma, como esse 1% pode gerar uma interrupção, uma alteração no destino. Percebe? Um monte de gente que falando, em Salvador não dá, em Belo Horizonte não dá, em São Paulo dá. Ok, em vários lugares não dão, mas quantos de nós ainda seguimos, paramos no semáforo e estamos no celular? Estamos distraídos por aí. E aí as coisas acontecem, os acidentes acontecem, as tragédias acontecem, os pequenos furtos acontecem. E 1% que está na nossa mão, nós podemos alterar a realidade. É como se fosse uma escolha entre ser assaltado e não ser assaltado. Simples assim. A moral aqui, eu não estou aqui para trazer uma discussão aqui do que, mas não posso nem usar meu celular. Não. Sinto muito. Se você está numa grande metrópole, se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, que não é nem uma capital, mas é uma cidade que também está assim, Vitória no Espírito Santo, Fortaleza, isso das que eu estou falando, que eu conheço, que eu vivo o dia a dia, ou que tem parentes, pessoas muito amigas. Não pode. Não pode. Você está sujeito a. Agora, você quer brigar com isso? É a mesma coisa eu estar morrendo de calor e falar assim, não podia tá calor assim, tinha que estar mais fresco. Não pode. Não adianta eu me revoltar com isso. Então não pode. Agora, o que você pode fazer? Trazer para você a responsabilidade de qual é a sua parte. Qual é a sua parte? Quais são os cuidados que você pode fazer? É como se você escolhesse o que eu quero ou o que eu não quero. Eu não estou aqui para criar polêmica, eu estou aqui só para mostrar, para tentar passar de alguma forma a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nos acontece. Porque se 1% é responsabilidade minha, porque se uma pessoa que rouba dá uma entrevista dessa, eu escolho as pessoas que não olham nos olhos, que estão distraídas, significa que a minha responsabilidade é estar atenta, é ficar ligada, é ficar atenta a isso, a olhar nos olhos das pessoas, perceber o que está acontecendo no meu entorno. E sabe o que acontece quando eu percebo? Eu altero a realidade. O que acontece quando eu percebo é que neste momento eu gero uma interrupção de algo. Simples assim. Eu gero uma interrupção de algo. Agora, eu estou falando aqui de uma simples
de um simples roubo, de um celular, de uma correntinha, de uma carteira, que já, claro que gera uma série de transtornos. Mas estou falando de o que mais nós podemos trazer para a nossa responsabilidade. E essa nossa autorresponsabilização gera uma interrupção, gera uma alteração, e essa alteração pode fazer uma grande diferença na minha vida. O que mais? Quantas coisas através da minha interferência, e a minha interferência vem a partir de uma presença, de uma conexão com o momento, de uma conexão com o que está acontecendo ali agora. Quantas coisas. Há um tempo atrás, eu li, na verdade, uma matéria de uma comissária de bordo num voo internacional que conseguiu salvar a vida de uma menina que estava sendo sequestrada. Sequestro de menor para tráfico sexual. Então, essa comissária, ela percebeu. É claro que eles têm um pequeno treinamento, elas têm um pequeno treinamento de respostas evasivas, de coisas que podem acontecer, né, dependendo de algumas rotas de voo. E ela estava atenta, ela não estava distraída, ela não estava servindo o lanche ou a refeição que estava sendo servida, ela não estava assim, lendo aleatoriamente, ela estava presente no seu trabalho. E naquele momento ela conseguiu perceber o pânico, o desespero no rosto da menina. Uma comissária de um voo com várias. E ali ela começou o trabalho para confirmar se o que a suspeita dela era verdadeira. E quando ela confirmou, imediatamente ela avisou o comandante. O comandante reportou para a terra, para onde ele ia pousar. E quando esse avião pousou, já tinha autoridades para tudo quanto é lado. E essa menina foi devolvida para sua família. Isso é um caso. O 1% do olhar nos olhos num semáforo, em vez de ficar distraído no celular, é um caso. Quantos outros a gente não vê, a gente não tem por aí? Não é? Isso é responsabilidade pessoal. Qual é o meu papel naquilo que está acontecendo comigo? Qual é a minha parte naquilo que está acontecendo comigo? Porque quando eu me responsabilizo por aquilo que está acontecendo comigo, quando eu me responsabilizo pelo contexto em que eu estou, pela forma como as coisas estão acontecendo, eu tenho como interromper algo. Eu tenho como alterar uma realidade. Mas eu preciso me responsabilizar. Eu preciso estar atenta. Às vezes, as pessoas... É porque é tão mais fácil pra gente jogar tudo nas costas do outro. Hoje, na nossa live mais cedo, das 19, que é o ITK Comenta, surgiu uma pergunta sobre, não é generosidade, é solidariedade. Solidariedade. E eu trouxe essa reflexão. Eu não lembro bem a pergunta, mas era algo do tipo... solidariedade hoje em dia, fale sobre a solidariedade hoje em dia. Eu acho, e eu vou repetir o que eu falei lá, não é solidariedade hoje em dia. A solidariedade existe desde que o mundo existe. Desde que o mundo existe, existem pessoas dispostas a olhar para o outro, dispostas a se responsabilizarem por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas passam, por aquilo que elas fazem,
E essa autorresponsabilidade nos coloca num lugar de muita tranquilidade diante da vida, de muita concordância diante da vida. E isso nos leva a olhar para o outro e enxergar também o outro. A solidariedade existe desde que o mundo existe. Se você pegar na Bíblia, se você pegar a história de Jesus, quando ele viajava, andava de um lado para o outro com os seguidores, né, que viriam ser os apóstolos, mas com os seguidores, muitas vezes eles não tinham o que comer, muitas vezes eles não tinham onde dormir, eles não tinham uma bebida, eles estavam cansados. Quantas pessoas ofertavam um lugar para dormir, ofertavam uma bebida, ofertavam uma comida, um lugar para descansar? Não só isso, foi o que eu falei na live hoje. Se você pegar a história da Segunda Guerra, dos campos de extermínio, quantas pessoas colocaram a sua própria vida em risco para salvar pessoas dos campos de extermínio, para tirar gente dos campos de concentração. Se você pegar a escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, a escravidão em geral, quantas pessoas cuidaram, mexeram, se arriscaram, mas salvaram escravos, tiraram escravos de tronco, tiraram pessoas da fome, tiraram mulheres das camas de senhores, de capatazes. Então a solidariedade existia antes e existe hoje, vai continuar existindo. O que isso tem a ver com a responsabilidade pessoal? Isso é nosso, não vamos cuidar da vida do outro. Eu não tenho que cuidar se o outro está fazendo, está sendo solidário ou não está, se o outro está olhando ou não está, se o ladrão está roubando e isso não é justo, não poder usar meu celular. Não, não é, eu também não acho que é. Mas é assim, o país que eu moro é assim. Pronto, acabou. Então qual é a minha parte nisso? Eu não vou, pode ter uma discussão mais ampla, o que eu estou fazendo para que esse país... mas nesse momento eu estou cuidando aqui, desse momento aqui. Se eu estou parada num semáforo, eu não vou ficar passeando pelo Instagram. Eu corro o risco de ser assaltada. Então, responsabilidade pessoal. Deixe com o outro as escolhas do outro. Deixe com o outro as consequências do que o outro faz. As escolhas do outro são dele. Cuida da sua. Se a gente cuidar das nossas próprias escolhas, se a gente cuidar das nossas próprias opções, da nossa própria vida, vai ficar tudo mais fácil. Vai ficar tudo mais fácil. Então essa é a minha proposta hoje. Responsabilidade pessoal. O que isso diz? Isso diz, eu me responsabilizo pelaquilo que acontece comigo. De bom e de ruim, de alegre e de triste. Eu me responsabilizo por aquilo que acontece comigo. Qual é a minha parte nessa história? Porque a gente sempre tem a nossa parte. Ela pode ser deste tamaniquinho, mas a gente sempre tem a nossa parte. E a partir do momento que você se responsabiliza e que você assume o poder de estar responsável pela sua parte, tudo muda. Você é dono de você. Você é livre. Livre, por exemplo, para escolher andar com o celular dentro da bolsa na rua e não passeando pelo Instagram. Combinado? Essa é a nossa primeira reflexão. Nossa, já foi uma chegada, né? Um boom, trazendo um conflito, trazendo um problema. Mas é isso aí. É isso aí. 1% que é minha responsabilidade pode alterar a minha realidade. 1% que a minha realidade pode causar uma interrupção numa coisa que poderia ser desagradável para mim. Então, eu me responsabilizo por aquilo que me cabe. Porque tem sempre uma partezinha que me cabe. Vamos respirar em cima disso, nesse momento. Vamos respirar um pouquinho. E de verdade, o convite aqui não é julgamento, não é crítica. O convite aqui é trazer agora a respiração para o seu coração. Tome uma respiração bem profunda. Traga a respiração para o seu coração e sinta no seu coração o que aqui é meu, o que aqui me cabe. Só isso.
Traga a respiração para o seu coração e comece a fazer essas reflexões. O que aqui me cabe? O que aqui é meu? De que forma eu vivencio isso? De que forma eu experiencio isso? De que forma eu sinto quando eu ouço esse tipo de coisa? E aí você pode ampliar esse pensamento. Apenas vá respirando e seguindo. Vá respirando e seguindo. Quando eu percebo de que forma isso me toca, de que forma isso mexe comigo, qual é a realidade disso? Onde eu me encaixo? Tem algo que eu possa fazer diferente? Respire profundamente. Isso. Apenas respire e se perceba.
respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda e perceba o 1% que te cabe pode provocar uma mudança na realidade. O 1% que te cabe, este 1% pode gerar uma interrupção e uma transformação a partir daí. Então, respira profundamente. Integra o que foi útil, o que foi bom, o que faz sentido para você, você guarda. O que não faz, você deixa aí. Mantenha com você apenas a suavidade e a serenidade que a respiração consciente pode te trazer. A suavidade e a tranquilidade que a respiração consciente pode te trazer. Nos vemos amanhã às 20 aqui. Um beijo, pessoal, e até amanhã.